Bom, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é um suporte e uma resistência. É, o suporte são zonas e o suporte e resistência, né, são zonas de preços com rejeições. Por exemplo, o suporte é uma zona com rejeição na parte de baixo do preço e a resistência é uma zona com rejeição na parte de cima do preço. O que é o preço? O preço é onde está a cotação atual, ou seja, neste caso aqui, onde está essa vela aqui. Aqui é onde está o preço. Então, o suporte vai estar abaixo do preço e a resistência vai estar acima do preço. Onde se aplica o suporte e resistência? Geralmente utilizamos suporte e resistência com algumas confluências, né? Que vou passar mais para frente o que é confluências. Já passei a aula de LTA e LTB e dá para você ter uma confluência só com a LTA e LTB. Então é bem interessante, né? Olha, por exemplo, aqui uma linha de tendência de baixa com um suporte. Eu vou ensinar a traçar o suporte também. E para deixar mais claro também, o suporte e a resistência tem falhas, né? Eles são propícios de ser rompido. Como também na linhas de tendências, o suporte pode ser rompido sem dar indício do primeiro toque. Assim, do primeiro toque ele já rompeu, mas é falho, não é 100%. Nenhuma coisa no day trade é 100%. Então, vou ensinar aqui como identificar no gráfico um suporte e resistência. Você amplia o gráfico e observa qual a zona que teve rejeição com resistência. O que é uma resistência? É onde tem uma rejeição da força compradora. Você chega em um certo ponto, colocar a linha vermelha, vou dar uma ampliada nessa linha para visualizarem melhor. Chega a certo ponto, olhando aqui atrás, chegando nesse ponto, não queriam saber mais de compra, queriam vender. Então teve uma rejeição compradora e teve a venda. Então aqui se tornou uma resistência. Primeiro toque da resistência, chegou perto. Não é a linha de resistência, é a zona resistência, né? Voltou, tentou romper, não conseguiu. Deu o terceiro toque na linha, mas na zona já é o quarto. Quinto toque também respeitou, depois rompeu. Então a resistência é basicamente isso. É algo que está segurando a força compradora. Tem muita gente vendendo nessa zona aqui. Então, para passar, vai dar um trabalho. Quando eles soltaram, rompeu. É basicamente isso que é uma resistência. É algo que estão vendendo, é onde estão vendendo, onde está o dinheiro da venda. E o que é o suporte? É o contrário da resistência. É uma força compradora, uma zona com força compradora. Teve o primeiro toque, segundo toque na zona, terceiro toque na linha e assim vai. Veja que sempre puxaram para essa zona de resistência. A resistência vira suporte ou depois que é rompida, o para que serve a resistência? Depois que a resistência for rompida ou o suporte, ela pode se transformar aqui no caso da resistência em um suporte. E aqui virou um pullback, como eu vou explicar para vocês ainda o que é um pullback. Mas se rompeu e voltou na minha zona novamente, eu entro com a compra, entendeu? Tendo em minha análise que está correta como compra, né? E não como um falso rompimento, eu posso fazer minha compra. Nesse rompimento eu entraria? Não, porque
não rompeu nem 10% da vela, entendeu? Então tem uma análise por trás disso tudo que eu estou explicando, que eu venho passar para vocês depois em estratégias. Mas agora é basicamente entender o que é um suporte e uma resistência. Aqui em cima, pode ter se tornado uma resistência? Sim, é uma resistência. Aqui em cima é outra resistência e assim vai. Então, esses pontos maiores são os pontos de resistência, onde você vai encontrar aqui, aqui, aqui. Todos esses são pontos de resistência. E os pontos de suporte você vai encontrar aqui embaixo. Lembre, tudo abaixo do preço é um ponto de suporte. Olha como esse ponto de suporte também respeitou. Tivemos dois rompimentos. Aqui se transformou em um pullback, aqui não. Mas depois explicaria porque não entraria nesse daqui. E todo esse daqui é um suporte muito respeitado. Mesmo em horário de notícia, respeitou esse suporte. Então, o suporte e a resistência são pontos onde estão dinheiro. Que a resistência é um ponto onde está a venda, né? Onde vai acontecer uma força vendedora. Aí você tem que saber identificar no gráfico a resistência. E o que é um suporte, onde está uma força compradora. Ele sempre vai fazer esse movimento. Bateu na resistência, a tendência, não é 100%, a tendência é que caia. Bateu no suporte, a tendência é que suba. Só que não existe 100% e existe confluências para que possa eliminar a perca, né? E você também tem que analisar o gráfico para isso. Então, não operem ainda, esperem as próximas aulas, pois suporte e resistência é o básico para vocês entenderem, junto com a linha de tendência. Espere a próxima aula que eu vou explicar melhor para vocês o que é uma confluência, porque para vocês não ficarem perdidos, eu vou tentar traçar durante o meu operacional. Eu não estou operando mais suporte e resistência assim, desse modelo traçando no olho. Eu estou operando com Fibonacci, que é outra aula que eu vou falar para vocês. Mas eu vou tentar passar para vocês uma aula com minhas operações em suporte e resistência. Pode ficar um pouco mais longa, mas vale a pena. Então é basicamente isso. Um suporte é uma força, uma zona de força compradora. É como se fosse o chão. Quando uma bola bate no chão, a tendência é bater e subir. E o que é uma resistência é como se fosse um teto. Quando uma bola é jogada para cima e bate no teto, a tendência é bater no teto e descer. É basicamente isso, uma força compradora onde está alocado valores, dinheiros de pessoas comprados, e na resistência é onde está colocado valor, uma força vendedora, onde dinheiros estão posicionados ali para venda, onde pessoas não querem que o dinheiro passe daquele preço, pois eles vão perder. Então é basicamente isso, o que é um suporte e uma resistência. Se não entendeu, pergunta e eu provavelmente colocarei a próxima aula amanhã. E pode falar qualquer coisa que eu estou aqui à disposição, viu? Isso que é um suporte e uma resistência.